Oi, vamos agora para a nossa revisão de história. Nossa prova, ela vai ser formada por assuntos da primeira e da segunda unidade, certo? Eu fiz aqui um resumão de todo o assunto e vou passar para vocês uma lista de atividades para que vocês estudem por essa lista de atividades, que essa lista vai ser baseada na prova, certo? Então, a lista de revisão toda para vocês responderem, vamos corrigir. Eu vou enviar para vocês todas as respostas, né? Fazer uma correção, um vídeo só da correção. E vocês irão estudar por essa revisão, certo? Vamos lá. No módulo 1 serão as páginas 256 e 257 e 264 a 266. É um assunto relativamente pouco, eu resumi. Vejamos aqui o surgimento da escrita. É uma das mais importantes invenções da humanidade. Revolucionou, gente, mudou totalmente a história, porque tanto que é dividido em antes da escrita e depois da escrita. Por meio dela é possível organizar várias informações, comunicar-se e transmitir diferentes conhecimentos. Uma das primeiras formas de escritas que temos conhecimento foi num povo antigo chamado Sumérios, que era da região da Mesopotâmia. Isso já tem mais de 6.000 anos. Acredita-se que eles criaram a escrita para controlar as produções que eles plantavam nas produções agrícolas e as relações comerciais, compra e venda de mercadorias. Nesse período também surgiram os calendários. Os calendários eles tinham uma função muito importante, que era organizar e registrar a passagem do tempo. Só que eles faziam isso observando a natureza, as fases da lua, a movimentação aparente do sol ou a combinação do sol e da lua, sempre observando a natureza para fazer esse calendário, certo? Módulo 1 ainda, 264 a 265, as grandes navegações. Em 1500, nós sabemos que os portugueses chegaram aqui nessa região que hoje é o Brasil. Tiveram os primeiros contatos com os indígenas nesse território. No século XV, os europeus conheciam, além da Europa, apenas parte da África e da Ásia, mas eles eram verdadeiros aventureiros, exploradores, queriam conhecer outros locais. Os oceanos eram pouco explorados, pois não havia instrumentos de orientação nas embarcações para navegar de forma segura. Por conta disso, eles tinham muito medo do oceano, dos oceanos. Muitas imagens dessa época trazem representações de monstros marinhos. Afinal, o medo do desconhecido ainda marcava o imaginário europeu. Como eles não sabiam exatamente como funcionava fenômenos da natureza, se acontecia uma tempestade, eles achavam que era algum monstro que estava movimentando, né, as águas. Eles não entendiam muito bem. Então existia muito medo, mas eles não tinham outra alternativa. Tinha que ser pelo mar, porque não existia avião, não tinha como atravessar de um continente para outro, tinha que ser pelo mar, com medo ou sem medo. Naquele tempo, para buscar novas rotas de comércio com regiões do Oriente, portugueses e espanhóis, que eram os grandes exploradores, organizaram uma série de viagens de exploração marítima que ficaram conhecidas como grandes navegações. Os portugueses e os espanhóis foram os que mais conseguiram chegar em outros locais, sempre pelo mar, né? E uma das coisas que eles mais buscavam eram especiarias, que eram produtos considerados finos e raros, mas que tinham um grande valor comercial na Europa, porque eles serviam muito para manter os alimentos, já que não existia geladeira. No século XV, esses produtos de origem oriental, chamados especiarias, eram consumidos na Europa. Quais os principais? Pimenta, canela, cravo, noz moscada. Eles conseguiam proteger os alimentos para que eles não perdessem, conservar e também dava sabor. Como esses produtos eram raros e muito desejados, trazê-los das Índias e comercializá-los na Europa gerava grandes lucros. Poucos conseguiam fazer isso, porque a maioria estava nas Índias e era distante, relativamente distante da Europa.
As tecnologias de navegação para buscar as rotas comerciais marítimas, diversas tecnologias navais foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas. Já que eles tinham que ir pelos mares e oceanos, eles tinham que ter pelo menos uma tecnologia que hoje não é tão avançada, mas para aquele tempo era muito avançada. Eram as tecnologias de gestão. Então, eles precisavam entender um pouco como funcionava aquele oceano para poder navegar. A bússola era um instrumento de grande valia para os navegadores, porque auxiliava-os a saber em que direção navegavam quando estavam em alto mar. Vocês sabem que a bússola ela tem um ponteiro, né, que é chamado também de agulha, que aponta sempre para o norte. Então, a partir daí, eles conseguiam ter uma noção de onde estavam. As caravelas, que eram as grandes embarcações, muito resistentes, impulsionadas pelo vento, usadas para enfrentar os oceanos agitados. Era o que eles tinham no momento. Os mapas, aos poucos, foi sendo aprimorado a cada viagem, porque eles não conheciam os locais. Então, à medida que iam descobrindo certos locais, eles iam acrescentando mais informações dos novos territórios aos mapas, mas eram de grande importância também para os grandes navegadores. Pronto, gente, aqui é o assunto da primeira. Vamos ver aqui o da segunda unidade, também é pouco. São as páginas 246 e 247, 271 a 273. A expansão do território brasileiro. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas, as regiões próximas ao mar, à praia. Se tudo era pelo mar, então tinha que começar a surgir as cidades, as vilas, sempre próximas ao mar. Os colonos ocuparam o interior com o desenvolvimento da pecuária e busca de produtos silvestres de valor comercial. Com o tempo, os colonos começaram a entrar no território que hoje é o Brasil, que era mata fechada, com a intenção de criar animais, né, plantar e também pegar produtos da própria natureza daqui do território, que eles viam que valiam, e pegar para vender. E foi assim que eles começaram a entrar, sair da região litorânea e a entrar realmente no novo território. No final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. E aí os bandeirantes têm um papel fundamental nessa exploração do interior do território que hoje é Brasil. Passaram por muitas dificuldades, muitos perigos, mas eles foram, que nós chamamos de desbravadores, né? Corajosos, enfrentaram essas dificuldades e conseguiram ampliar o território. Essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer com a exploração do ouro. Pronto, tem ouro ali, e aí são os garimpeiros, que começaram a invadir mesmo, entrar no território para poder buscar ouro, buscar riqueza. A intensa migração. Migração é a saída do local onde você, de origem para outro local, né? Então, saiu das suas cidades, do local onde eles nasceram, para as regiões do ouro. Essa intensa migração para a região das minas ficou conhecida como Corrida do Ouro. E as pessoas se reuniam em arraiais. Não existiam cidades. Foram se reunindo e fazendo tipo acampamento. E desse jeito foram surgindo vilas e depois se transformaram em cidades. Nas regiões de mineração havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras. E aí, como é que come? Eles não tinham tempo para ficar se preocupando em plantar, colher, já que eles estavam ali naquele desespero para encontrar ouro. Então, precisavam que outras pessoas levassem para eles roupas, ferramentas, alimentos. Quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, o que tornava seus preços muito altos. Quem vendia cobrava alto. Os moradores da região das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos, como eu falei. Essas mercadorias eram trazidas, na sua maioria, de outras regiões da colônia, já que ali não tinha no lugar das minas. Transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como tropeiros. Eles faziam verdadeiros grupos
e com esse tipo de mercadoria iam para as minas e vendiam para as pessoas que estavam lá. Os tropeiros abriram caminhos que permitiram maior contato entre as regiões da colônia. Com essas viagens deles, eles começaram a ter contato com vários locais da colônia portuguesa, que no caso era o Brasil. E aí chegamos na independência do Brasil. Com o fim da guerra, lembram que eu falei com vocês que lá na Europa estavam acontecendo algumas guerras, onde Napoleão Bonaparte, da França, ele estava invadindo alguns países e existia a possibilidade dele invadir Portugal. A família real portuguesa veio para cá, para o Brasil. Só que essa guerra acabou e Dom João VI, que era o rei de Portugal, retornou a Portugal em 1821. Eles vieram em 1808. Ele deixou aqui seu filho Dom Pedro para administrar o Brasil de acordo com as ordens vindas da Europa. E aí ele se tornou Dom Pedro I, teve esse título de Imperador Dom Pedro I. Quando ele proclamou a independência, ele chegou aqui e ficou como Dom Pedro. Grupos influentes da população não estavam de acordo com as exigências de Portugal e, com o apoio desses grupos, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal e ganhou o título de Imperador do Brasil. Dom João VI foi para Portugal, deixou Dom Pedro aqui, mas quem continuava mandando era Portugal. Os brasileiros não estavam gostando disso e começaram a pressionar Dom Pedro a se libertar de Portugal. E foi assim que, nessa data, 7 de setembro de 1822, ele disse que, a partir daquele dia, o Brasil não era mais ligado diretamente a Portugal e que seria um país independente. Por isso que é a independência do Brasil. E esse período foi chamado de Primeiro Reinado, esse período onde Dom Pedro I governou o Brasil, que foi de 1822 a 1831, gente, aqui engoli um, viu? Ele decidiu impor, só que durante esse período ele começou a fazer coisas que, essas coisas não estavam agradando aos brasileiros. Uma dessas ações dele foi fazer uma Constituição, que é uma legislação, uma lei, que na Constituição tem ali os direitos e os deveres de todos os brasileiros. Nessa Constituição, ele começou a colocar leis que eram favoráveis a ele, que dava mais poder a ele. Os brasileiros, claro, não gostaram disso. Por conta disso, ele passou a sofrer oposição. As pessoas começaram a desejar que ele saísse, que ele não continuasse como imperador do Brasil. Nesse tempo, Dom João VI morreu, que era o rei de Portugal, e pai dele. Ele teve que ir para Portugal para assumir português, já que ele era o filho mais velho. Então, ele acabou indo embora. Ele tinha um filho, só que o filho dele era ainda criança, não podia assumir o governo brasileiro, que ele só tinha 5 anos de idade, que é Dom Pedro de Alcântara. E por conta disso, mas ele tinha que voltar, Dom Pedro I tinha que ir para lá para cuidar de Portugal. Ele contratou algumas pessoas, que são os regentes, pessoas da confiança dele, homens da confiança dele, para que tomassem conta de Dom Pedro aqui no Brasil e tomassem conta do Brasil, até Dom Pedro alcançar a maioridade. Só que maioridade nós sabemos que é com 18 anos. Eles não quiseram esperar muito tempo. Quando Dom Pedro fez 14 anos, Dom Pedro de Alcântara, ele foi proclamado imperador do Brasil e assumiu o nome de Dom Pedro II, imperador Dom Pedro II. Esse período foi o período regencial, que foi de 1831, quando Dom Pedro I foi embora para Portugal, até 1840, que foi todo o período que Dom Pedro II foi imperador do Brasil, é chamado de período regencial. Esse período foi o período que esses homens tomaram conta do Brasil até Dom Pedro assumir a maioridade, certo? Quando ele assumiu a maioridade, o período regencial acabou e ele virou o imperador do Brasil e viveu
durante muito tempo como imperador do Brasil, certo? Módulo 1, já falei para vocês das páginas 256 e 257, 264 a 266. Módulo 2, 246 e 247. Engoli aqui, gente. 271 a... Deixa eu voltar aqui. Voltando a 273. Tem aqui no... Pronto. Vocês vão ler direitinho, estudar, pegar lá os módulos, olhada. E na próxima aula, são a lista de atividades, perguntas, e vocês irão responder. Depois eu envio uma outra lista só com perguntas com as respostas, para que vocês possam corrigir e fazer a prova, certo, amores? Até mais tarde. Daqui a pouco a gente se vê. Beijos.